Amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, estamos tentando entrar na internet, mas o nosso sinal ainda continua um pouco fraco. Bem, estamos tentando fazer aqui sintonia com o sinal da internet para nós começarmos daqui a pouquinho a nossa live. Espero que o sinal hoje fique firme e a gente possa então fazer um bom programa, uma boa meditação sobre este segundo domingo da Quaresma, ok? Bem, já estou vendo aí pessoas entrando na nossa conversa. Anúcia, Aparecida, Henrique Amaral, muito boa noite a vocês. Vamos conversar hoje sobre o segundo domingo da Quaresma. Neuci, ok? Boa noite a você também. Se vocês quiserem, pode ir divulgando aí para outras pessoas que queiram acompanhar, porque o objetivo desta nossa live é, com um pouco mais de tempo, nós desdobrarmos as leituras, né, da missa do domingo. A missa do domingo ela tem um sentido, né, ela tem um tema, e esse tema ele é desdobrado na primeira leitura, na segunda leitura, no salmo de meditação e no evangelho. Normalmente os sacerdotes não têm muito tempo na missa para desdobrar tudo, fazer uma correlação entre as leituras todas. Então, o objetivo dessa nossa live é exatamente fazer isso. Boa noite a vocês todos que estão entrando aí na nossa conversa. Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse, não é? Sem mim nada podeis fazer. Então, nós não podemos ousar fazer alguma coisa, principalmente alguma coisa ligada ao reino de Deus, sem pedir a mediação de Jesus, sem pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também à Virgem Maria, aquela que Deus nos deu como mãe, Jesus nos deu a Virgem Maria aos pés da cruz para ser a nossa mãe, a nossa guia, a nossa protetora, intercessora, que ela interceda por nós neste momento. Por mim, que vou conduzir aqui essa meditação, por você que vai aí receber, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos, meus irmãos, às vésperas da festa de São José. Terça-feira, dia 19 de março, dia de São José. Queremos pedir também a intercessão de São José. Desde já, né, já que nós estamos aí na novena de São José, que termina na segunda-feira, estamos aí pedindo a São José também a sua intercessão por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que tudo seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja, a edificação das nossas almas, né? E seja para, né, o bem de todos nós. Bem, essa nossa live, eu não marco um tempo para ela, né? Eu vou conversando aqui com você, conforme Deus vai nos conduzindo. Então, pode demorar aí, não sei, meia hora, pode demorar 40 minutos, 50 minutos. Você acompanha o tempo que você puder, o tempo que você quiser também, ok? Não se preocupe de ter que ficar aí assistindo até o final. É uma alegria você me acompanhar até o final. Bem, nós estamos no segundo domingo da Quaresma. Nos domingos da Quaresma, a igreja não muda, todo ano é a mesma coisa, praticamente, ou melhor, muda do ano A para o ano B para o ano C, não é? Mas os temas são temas assim bem
fortes, porque a quaresma é esse tempo de conversão, é o tempo da salvação. Bem, qual é o tema, podemos dizer assim, né, deste segundo domingo da quaresma? É sobre a transfiguração de Jesus e também a nossa transfiguração, ok? Nós não fomos criados para essa vida, não. Nós somos criados para a vida eterna. Isso é muito claro em toda a doutrina católica, né? Ninguém fica aqui para semente, como diziam os antigos. Todos nós vamos para Deus. Deus nos chama um dia para a eternidade. E lá nós vamos ser também transfigurados. Então, o evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração, né? A primeira leitura fala daquele pacto que Deus fez com Abraão, lá no Antigo Testamento, onde formou o povo de Deus, um povo destinado exatamente para a terra prometida, que para nós simboliza o quê? A eternidade, o céu. A terra prometida no Antigo Testamento para aquele povo, a terra que corre leite e mel, né? É um símbolo da eternidade, estar com Deus. Então, a primeira leitura. Depois temos o Salmo da Meditação, em que o salmista pede a Deus que mostre a ele o seu rosto. Porque, né, no costume do Antigo Testamento, né, eles queriam ver o rosto de Deus, né? Depois, nós temos aí a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, que fala que nós somos cidadãos do céu. Ou seja, tudo está ligado com a transfiguração, que vai, então, no Evangelho, falar da transfiguração. Ok? Então, vamos desdobrar aí, aos poucos, essa nossa conversa. Tá bem? Quero começar, né, pela leitura do Antigo Testamento, que é do livro do Gênesis, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 18. Por que a igreja coloca essa leitura, né? Diz aqui, naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Deus manda Abraão olhar para o céu. E acrescentou, assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Né? Quando a gente tem fé, Deus considera isso como, né, justiça. E disse a ele, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar a possessão esta terra. Eu vou te dar essa terra, a terra prometida. Né? E aí, né, Abraão pergunta para Deus, mas que sinal eu vou ter de que essa terra realmente vai ser aqui minha, né? Então Deus propôs a Abraão um pacto, uma aliança, conforme era feito na antiguidade, né? Ele diz aqui, né, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Como é que eu vou saber que eu posso possuir a vida eterna, a terra prometida? Né? E o Senhor disse, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo, dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes de uma frente para a outra. O que é isso? Era um sacrifício que Abraão ia oferecer a Deus e que tinha um sinal de aliança, ok? Era um pacto que era celebrado e esta oferta de animais que o fogo do céu consumia significava um agrado de Deus àquela proposta de Abraão. Era a prova que Abraão pedia, né? E aí diz aqui que aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Esse terror é um sinal da presença de Deus. Quando o sol se pôs e escureceu, aí vem o pacto da aliança. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos, né? E naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, esse pacto de Deus com Abraão era exatamente, a partir daí, Deus ia constituir o seu povo, que ele ia
levar para a terra prometida. Sabemos que esse povo foi primeiro para o Egito, ficou 430 anos no Egito, passou pela escravidão do faraó, mas depois Deus tira esse povo e leva para a terra prometida, a partir de, com Josué, esse povo atravessa o Rio Jordão e entra na terra prometida, que, né, o escritor sagrado diz que é a terra que jorrava leite e mel, símbolo de fartura, símbolo de felicidade, mas que, na nova aliança, significa o quê? A vida eterna com Deus. Esse pacto de Abraão, eles dividiam os animais ao meio e passavam no meio. O que significava para os antigos, os povos antigos, esse culto, essa cerimônia? Significava o seguinte: passar pelo meio dos animais divididos significava o seguinte: se alguma das partes que faz a aliança não cumprir a aliança, vão sofrer a sorte desses animais, ou seja, dividida ao meio. Era um ritual antigo que eles usavam. E Deus, aproveitando a cultura de Abraão, Deus usa esse sinal. Então, nessa primeira leitura, o que é que nós estamos vendo? Já no Antigo Testamento, Deus formando um povo para a terra prometida. Deus formando um povo de onde vai nascer Jesus, que vai nos levar para a eternidade com Ele, de maneira glorificada como Ele ficou glorificado no Monte Tabor, na sua transfiguração. Bom, aí temos o Salmo 26, que é um salmo maravilhoso, né? O Senhor é minha luz, é a minha salvação, de quem eu terei medo? Então, o salmista se entrega nas mãos de Deus. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é a vossa face que eu procuro. Então, é aquilo que eu falei. Os antigos, né, no Antigo Testamento, procuravam a face de Deus. É a tua face que eu procuro. O Salmo 62 fala isso. Senhor, mostra-me a tua face e dá-me a tua bênção. Né? Então, o salmista coloca isso. Por quê? Porque a eternidade, a transfiguração, a nossa transfiguração na eternidade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a visão da face de Deus. Ok? Por isso que entra aqui essa leitura, que diz, não é? É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador, né? Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Esse salmo é muito bonito. Então, o salmo aqui, ele quer mostrar o quê? Né? O salmista deseja ver o rosto de Deus. Ver o rosto de Deus é viver a eternidade. Ok? Eu gosto de lembrar aquilo que Jesus disse na Santa Ceia, no capítulo 17 de São João, quando Jesus reza aquela oração sacerdotal. A Santa Ceia vai do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João. Como é que termina a Santa Ceia? Termina com Jesus rezando. O capítulo 17 é o que a igreja chama de oração sacerdotal de Jesus. Jesus reza, porque ele sabia que daí ele ia sofrer a paixão. Então Jesus reza pelos seus discípulos, que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Peço por eles, Pai. Né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que oração bonita. Bem, mas aí no versículo 3, Jesus diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim: ó Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviastes. Eu não sei se você já pensou bem nesse versículo. João 17, 3. Ó Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviaste. Alguns perguntam, o que é o céu? Como é que vai ser o céu? Como é que vai ser a vida eterna? Esse nosso corpo que será transfigurado como o corpo de Jesus, o que vai ser a eternidade? E Jesus fala, a vida eterna consiste em conhecer a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo da Trindade. Por quê? Conhecer a Deus, meus irmãos,
é a maior felicidade que pode existir para nós. Vamos pensar um pouquinho nisso. Nós sabemos que Deus não pode mostrar a nós a sua face, né, como nós somos aqui na Terra, senão a gente morreria. Né? O livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 20, diz assim: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. O homem, se ele ver Deus, ele morre. Né? Não pode ver Deus sem morrer. Por quê? Porque a visão de Deus é uma visão extraordinária. É um fulgor extraordinário. E é fácil a gente entender isso. Nós não podemos olhar para o sol, por exemplo, ao meio-dia, porque senão a gente pode queimar as retinas, né? Nem faça isso. Ok? Ora, sóis igual a esse, o sol é uma estrela. Quantas estrelinhas igual ao sol existem no universo? Trilhões. Eu estou falando trilhões, não é milhões nem bilhões. São trilhões, ou talvez quatrilhões. Por quê? Porque hoje os astrofísicos sabem que nós temos bilhões de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então são bilhões vezes bilhões. Ok? É muita coisa. É 10 elevado à nona potência vezes 10 elevado à nona potência, dá 10 elevado à potência 18. Quem sabe um pouquinho de matemática entende o que eu estou falando. Ou seja, há uma infinidade de sóis como esse. E nós não conseguimos nem olhar para um deles, que a gente pode ficar cego. Agora você imagina você olhar para Deus, o Criador de tudo isso. Aquele que da sua palavra gerou tudo isso. Não podemos ver Deus. Então, Deus se mostra a nós como? Deus se mostra a nós de duas maneiras. Pelo mundo que nós vivemos. Quando você olha para dentro de você, quando você olha para fora de você. Você vê Deus. Não vê Deus face a face, mas você vê Deus indiretamente. Quando você olha para fora de você, você vê a natureza é um espelho através do qual o rosto de Deus aparece para nós. Já que não podemos ver Deus face a face, então ele reflete na natureza a sua sabedoria, a sua bondade, a sua perfeição. É lógico, quando você olha a beleza, por exemplo, do universo, o cosmos, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu que fui professor de mecânica espacial há muito tempo, né? Eu posso falar para você isso aqui, muitas coisas. A beleza dos planetas girando em torno do Sol, cada um descrevendo uma elipse, e o Sol sempre no foco da elipse, todos descrevendo elipses perfeitas, e um satélite não se colide com o outro, nem nada, nem sai da sua órbita. Quem criou essa beleza? É o rosto de Deus, mostrando o seu poder, a sua ordem, a sua magnitude. Quando você olha o mundo microscópico dos átomos e dos elétrons, por exemplo, o que é a luz, essa luz branca? Né? Simplesmente é o movimento de um elétron que gira em torno do núcleo e que desce de uma camada de energia mais alta para uma camada de energia mais baixa, e quando acontece isso, ele perde energia, emite um fóton de luz, e você tem a luz que ilumina a sua casa. Quem fez isso? É Deus, mostrando o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade infinita. Você olha para o nosso mundo visível, por exemplo, os animais, são milhares de tipos de animais, de todos os tamanhos, cada um com a sua perfeição, cada um com a sua beleza, cada um com o seu jeito. Olha para o mundo vegetal, as flores, as frutas, que brota da terra sem a gente fazer nada. Você põe a semente na terra, a semente vira uma árvore aí gigantesca. Deus mostra o seu rosto para nós através da natureza. A natureza é uma transfiguração do rosto de Deus para nós, como que através de um espelho. E nós temos que ver a Deus aí, meus irmãos. Nós temos que nos encantar com isso. Você tem que parar diante de uma flor, de uma rosa bonita, não sei, de uma orquídea, as orquídeas tão maravilhosas,
E você tem que ficar louvando a Deus por aquilo ali. Porque tudo que existe fora do nada é obra de alguém. A casa que você mora, ela existe porque alguém construiu. A cadeira que você está sentada, ou sentado, existe porque alguém construiu. Tudo que existe fora do nada foi projetado por alguém e construído por alguém. O mundo foi projetado por Deus. Há 13,7 bilhões de anos atrás, tudo começou lá no Big Bang e chegou até o homem, né? O que os físicos chamam de princípio antrópico. Nós temos que nos encantar com isso, meus irmãos. Quem não enxergar o rosto de Deus na natureza, eu acho que na eternidade vai ter dificuldade para encontrar o rosto de Deus. Nós temos que nos encantar com um pássaro que faz o seu ninho, um ninho tão frágil, feito de palhinhas, mas suporta as tempestades, as chuvas. E ali ele coloca o seu ovinho e choca aquele ovinho, daquele ovinho nasce uma vida. Meus irmãos, quanta maravilha, quanto mistério. E o maior mistério de todos, qual é? É você, sou eu. Santo Irineu dizia, o homem é a glória de Deus. O que é a glória de alguém? É a sua obra. Quando você olha uma obra do Michelangelo, por exemplo, aquela Pietà, que está lá no Vaticano, ou o Moisés, que está na igreja lá de São Pedro das Cadeias, ou você olha o Davi, que ele deixou lá em Bolonha, né? Lá em Florença, melhor. A gente se encanta diante das obras do Michelangelo. A gente fala, que gênio foi esse homem. A Capela Sistina que ele decorou no Vaticano e tudo mais. A grandeza de um homem está na sua obra. Então, Santo Irineu disse, o homem é a glória de Deus. Por quê? Porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Veja Deus, você é um espelho de Deus. A inteligência que você tem, que os animais não têm. Essa inteligência que fez esse telefone aqui, celular, que eu estou transmitindo a mensagem para você, a inteligência do homem descobriu a onda eletromagnética, descobriu a eletricidade, descobriu toda a eletrônica, descobriu toda a cibernética, toda a informática, a inteligência do homem, que é um traço da inteligência de Deus. Isso revela o poder de Deus. Você é uma revelação de Deus. Você olha para dentro de você e você vê a sua inteligência, a sua liberdade. Você tem a sua profissão que você escolheu. Você tem um marido, tem a esposa que você escolheu livremente. Nós somos livres. O animal não é livre. A rosa não é livre. A rosa nasceu, vai ser aquilo ali. O cachorro nasceu, vai ser aquilo ali. Ele não tem escolha. Nós não. Nós temos liberdade. Nós temos vontade. Vontade, você é capaz de dizer assim, hoje eu vou fazer regime, hoje eu vou rezar, hoje eu vou fazer aquilo. O animal não faz. Você nunca viu um cachorrinho dizer assim, eu vou fazer um pouco de regime, porque eu estou meio gordinho, então hoje eu não vou comer minha ração. Você já viu isso? Não. Ele não tem vontade. Se tiver com fome, ele come. Ele só não come se ele estiver sem fome. Percebeu o tanto de grandeza que nós somos, um espelho da bondade, do poder, da grandeza de Deus? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, é muito importante isso que o salmista diz aqui, Senhor, mostra-me o teu rosto. Né? Nós queremos ver o rosto de Deus, mas para ver o rosto de Deus, nós temos que ir para a eternidade. Porque nesse mundo, nós não podemos ver o rosto de Deus face a face. São Paulo diz, lá nós veremos Deus face a face. Ok? Então, as leituras estão todas nessa direção. Né? E aí a gente vê o Evangelho, né? O Evangelho aqui da transfiguração é algo muito bonito. Eu quero explicar o porquê dessa transfiguração de Jesus. Em que circunstâncias aconteceu essa transfiguração? Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E era a ida para Jerusalém última, ou seja, ali ele ia ser morto. Pelos doutores da lei, pelos fariseus, ele ia ser preso, flagelado, zombado, né, coroado de espinhos, morto
e ressuscitado. Então, ele toma os evangelistas, Pedro, Tiago e João, leva lá para o alto do Monte Tabor. O Monte Tabor é um monte lá na Galileia, que a gente sobe, você consegue subir só de carro, porque vai circundando o morro, assim, até lá no alto, é muito alto. Hoje existe lá a Basílica da Transfiguração. Lá de cima você enxerga a Galileia, uma coisa maravilhosa, né? As pessoas que já foram lá, e lá tem um mosteiro dos franciscanos que cuida ali dessa bela basílica. Muito bem, Jesus foi ali com Pedro, Tiago e João. Eram aqueles 3 discípulos que eu acho que eram os mais maduros, mais preparados, que Jesus queria que eles tivessem uma visão dele transfigurado. Ou seja, visse assim um pouco da sua glória. Para quê? Para quê? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus estava caminhando para a morte. E os discípulos iam ficar decepcionados com a morte de Jesus. Eles ficaram arrasados. Mas então Jesus quis deixar um sinal muito forte antes disso, né? Assim como antes de Jesus começar a vida pública dele, houve o batismo de Jesus lá no Rio Jordão por João Batista, que foi um prenúncio da vida pública dele. A transfiguração agora é um prenúncio da paixão dele. Compreendeu? Então, a transfiguração foi para que os apóstolos ficassem fortalecidos na fé, porque eles vão passar por uma experiência muito dura, iam perder o seu mestre, e perder o mestre de maneira assim mais chocante possível, pregado numa cruz, que era o castigo do facínora, era o castigo da pior criatura do Império Romano. Tanto assim que um cidadão romano não era crucificado, era degolado. Bem, o texto diz assim: enquanto Jesus rezava, olha que bonito, seu rosto mudou de aparência. Sabe, quando a gente reza, o nosso rosto muda de aparência. A gente faz contato com Deus, intimidade com Deus. É interessante o evangelista colocar isso, São Lucas coloca isso. Enquanto ele rezava, seu rosto mudou de aparência, né? Sua roupa ficou muito branca e brilhante. E aí, eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Por quê? Por que apareceu Moisés e Elias? Eles já tinham morrido, né? Deus pode permitir que a alma de alguém apareça de maneira visível. É coisa rara, mas pode acontecer. Os santos narram muitas visões de almas do purgatório. Almas que apareciam para pedir oração. Muitas histórias desse tipo. Então, Deus permitiu que Moisés e Elias aparecessem para Jesus ali. E aqui diz o texto de São Lucas que eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Então, o que Elias e Moisés conversavam com Jesus? A paixão, a morte que Jesus ia sofrer. Ok? Por que Elias e Moisés? Você sabe que Moisés significa toda a lei antiga que Deus deu ao povo através de Moisés. Moisés foi, né, o agente de Deus evangelizador lá no monte, né, Horebe. Ok? E Jesus foi o novo legislador no monte das bem-aventuranças. Então, Moisés, ele simboliza toda a lei do Antigo Testamento. E Elias, os profetas, que anunciaram a morte de Cristo, predisseram como é que ia ser. Nossa, a vida de Cristo, a morte de Cristo foi anunciada assim, com mais de 30 vaticínios pelos profetas, né? Ele vai nascer em Belém, diz o profeta, né? O profeta Zacarias, ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. O profeta Isaías, ele será flagelado, nenhum dos seus ossos será quebrado, ele vai ser crucificado entre 2 facínoras, né? Sortearão as suas vestes, mas a sua túnica não vai ser não vai ser dividida. É impressionante, ele será levado, né,
Assim, a morte, como uma ovelha muda, é levada para o matadouro. É impressionante, meus irmãos, como 700 anos antes de Cristo, né, os profetas anunciaram como é que ia ser a vida, a paixão, a morte de Jesus. Então, por que aparece ali o Elias? Porque ele simboliza os profetas e tudo aquilo que eles profetizaram sobre Jesus e que Jesus cumpriu. Você deve estar lembrado que muitas passagens do Evangelho, Jesus diz assim: para que se cumpra as profecias. Para que se cumpram as profecias. O que Jesus está dizendo? O que está acontecendo aqui comigo, os profetas anunciaram, para que vocês saibam quem é o Messias. É aquele que está cumprindo as Escrituras. Ok? Para que se cumpra as Escrituras. E também aparece Moisés e Elias falando com Jesus da morte de Jesus. Por quê? Porque Moisés e Elias também sofreram muito, né? Como Moisés sofreu com aquele povo. Aquele povo às vezes queria até matar Moisés. Elias foi altamente perseguido pelo rei Acabe, né, que queria matá-lo. Então, esses dois personagens do Antigo Testamento ligam com o Novo Testamento, que é Jesus. Então, aí você tem na Transfiguração uma ligação do Antigo com o Novo Testamento. Eu quero lembrar mais uma coisa. Eu já vi, né, algumas pessoas que defendem a reencarnação, que a igreja não aceita. Algumas pessoas dizem, está vendo? O profeta Malaquias disse que antes do Messias voltar, Elias voltaria, né? E então eles falam, Jesus disse que Elias já voltou, é João Batista. Jesus fala isso, né? Então, aqueles que defendem a reencarnação dizem assim, vocês estão vendo? João Batista é a reencarnação de Elias. Mas não é. Por quê? Porque se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem é que teria que aparecer no Monte Tabor para Jesus? Seria João Batista. Porque Elias já tinha morrido e João Batista também. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer era João Batista. Mas quem aparece é Elias. Ou seja, Elias não se reencarnou em ninguém. Ele continuou Elias e apareceu para Jesus. E João Batista já tinha morto. É um detalhe também que interessante explicar isso daí. Bom, mas vamos continuar aqui a leitura que diz assim, né? Pedro e os companheiros estavam com muito sono, né? Era já de madrugada, tal, né? Ao despertarem, viram a glória de Jesus, os dois homens que estavam com ele. Quando Jesus estava rezando, Pedro, Tiago e João dormiram. Aliás, dormiram também lá no Horto das Oliveiras, né? E aí Jesus continuou rezando e se transfigurou. No meio dessa transfiguração, eles acordaram. Acordaram, aí, né? Pedro fala para Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como se eles precisassem de tenda para viver, né, ali. Pedro não sabia o que estava dizendo, fala São Lucas. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem. A nuvem é um símbolo da presença de Deus, é um símbolo de teofania. Teofania quer dizer manifestação de Deus. Apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, aqui que é importante, a nuvem representa Deus. Da nuvem saiu uma voz. A voz diz assim, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Então, diante da iminência da morte de Jesus, que os apóstolos iam ficar arrasados, decepcionados. Você lê nos evangelhos, você vê isso, né? Tomé não acreditou de jeito nenhum que Jesus tinha aparecido para os discípulos. Não, se eu não colocar a mão na chaga dele, no peito, eu não acredito. Os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus, não acreditavam, né? Até que Jesus aparece. Aí levaram um susto e acreditaram, né? Mas antes disso não acreditavam, não. Por quê? Porque ficaram decepcionados.
todos eles fugiram quando Jesus foi preso, só ficou João aos pés da cruz. Mas que coisa bonita, né? Jesus faz eles ouvirem a voz do Pai, Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado, o escolhido. Ouvi o que ele diz. Os apóstolos nunca esqueceram isso, né? Então Jesus deixou marcado isso nele, né? E aí continua aqui, enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho, os discípulos ficaram calados, né? Não conseguiam falar nada daquilo que eles tinham visto. Então, a transfiguração, meus irmãos, é assim como que uma preparação para que os discípulos, né, depois enfrentassem toda a vida que eles iam enfrentar com muita fé, né, e com muita certeza de que Jesus é realmente Deus. E assim é até hoje. A grande certeza da igreja é que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. São Pedro vai dizer depois lá, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, depois que eles fizeram a cura daquele homem que estava na porta do templo, né? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quiseram saber em nome de quem que eles tinham feito aquilo, em nome de Jesus, Jesus que vocês crucificaram, né? Porque não nos foi dado outro nome debaixo do céu, do qual nós tenhamos salvação. Meus irmãos, toda a salvação que não for através de Jesus é uma falsa salvação. Sabe? Toda religião, toda seita que quiser pregar felicidade, salvação, sem através de Jesus, é uma falsa doutrina. Não tenha dúvida disso, né? Bom, depois nós temos aí também a leitura, né, da carta de São Paulo aos Filipenses, que é uma carta muito bonita, né? Eu queria lembrar que ainda, antes de colocar a carta aos Filipenses, né, que quando Jesus se transfigurou, aparece ali o que está escrito na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, até anotei aqui, capítulo 1, versículo 3, fala de Jesus como o esplendor da glória do Pai, a imagem da sua substância. O esplendor da glória do Pai se manifesta ali para os apóstolos. E jamais eles esqueceram isso, né? Então, com isso, eles tiveram a fé robustecida e a coragem de continuar todo o trabalho ali com Deus. Mas, vejam bem, o sinal da transfiguração é um sinal que liga a paixão com a glória, a morte, né? A cruz com a glória, né? É interessante isso daí. Bom, vamos aqui meditar agora na leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Por que a igreja coloca a carta aos Filipenses aqui? Capítulo 3, versículo 17 até 21. São Paulo fala assim: sede meus imitadores, irmãos, observai os que vivendo de acordo com o exemplo que nós damos. Interessante, Paulo não tem vergonha e nem timidez de dizer, né, sede meus imitadores. Olha, tem que ter coragem para dizer isso, né? Por quê? Porque ele vivia realmente corretamente, né? Ele fala: já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aqui que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses que São Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. São Paulo chora, né, assim, por aqueles que não pensam em Deus, não pensam na vida eterna, só pensam nas coisas deste mundo, comer, beber, gozar do mundo, da vida, como se quando morresse acabasse tudo. Aquilo que o Papa João Paulo II disse uma vez: o homem moderno, ele vive hoje como se Deus não existisse. Às vezes ele até fala de Deus, acredita em Deus, mas Deus está lá longe. Deus não tem nada a ver com a minha vida, né? Não vou viver um dia com Deus, eu vou viver aqui nesse mundo.
Eu quero o prazer que o mundo me dá. E só isso, e nada mais. São Paulo diz, o Deus deles é o ventre, é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. O pecado, né? Todo tipo de pecado. E só pensam nas coisas terrenas. Agora ele fala, nós, porém, somos cidadãos do céu. Aí está ligado com a transfiguração. Jesus se transfigurou. São Paulo fala aqui, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. O que São Paulo está dizendo? Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Não é aqui que a gente vai construir o nosso reino. Não, nosso reino é no céu. Né? Aí ele fala, aguardamos o Cristo que vai, ele diz aqui essa expressão que ele usa muito bonito, transformar nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Então, meus irmãos, entenda isso. A transfiguração de Jesus é uma amostra do que vai acontecer também com o nosso corpo, ressuscitado um dia. Porque São Paulo fala aqui, né? Com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. Faça-se a luz foi feita. Então, passam-se as estrelas. Ele vai dizer, refaça o corpo, né, do fulano que morreu e o corpo vai se refazer. Eu creio na ressurreição da carne. Só que esse corpo ressuscitado vai ser esse corpo aqui transfigurado, que São Paulo fala, ele transformará, né, o nosso corpo à semelhança do seu corpo glorioso. Que beleza, meus irmãos. Que beleza. Ninguém gosta de pensar na morte, de falar da morte, mas olha, sem passar pela morte a gente não chega na glória. Sem passar pela cruz a gente não chega na luz. Entende? Jesus passou pela sua paixão para chegar na sua glória. E nós também vamos passar por isso. Né? Aí São Paulo coloca aqui, assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuais firmes no Senhor. Bom, meus irmãos, então eu acho que já deu para entender bem, né, essa transfiguração de Jesus, a mensagem do Evangelho deste domingo. Cristo se transfigurou, né? Mas, na verdade, ele voltou à sua vida natural. Só depois da ressurreição, só depois que ele vai para a sua ascensão ao céu, é que ele vai realmente assumir toda a sua glória. Né? Quando ele, ressuscitado, apareceu para Madalena, ele falou para Madalena, não me retenhas, né? Porque eu ainda não fui para o Pai. Ou seja, a minha glória ainda não está manifestada. A minha glória vai ser manifestada quando eu estiver lá, na eternidade. Então, o que a igreja quer que a gente medite nesse domingo de Quaresma é que a nossa vida, o nosso reino não deve ser construído aqui nesse mundo. Né? Há uma frase na missa que eu acho muito bonita, que diz assim, na oração ali da coleta, Senhor, concede-nos a graça de viver neste mundo, caminhando entre as coisas que passam, mas abraçando somente as que não passam. É uma tentação, meus irmãos, contínua, a gente se agarrar a esse mundo, se prender a esse mundo, querer viver aqui só nesse mundo. Mas Deus nos aponta para lá. Por que tudo neste mundo é precário? Por que o nosso cabelo vai ficando branco? Não é? Por que a gente vai envelhecendo? São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, São Paulo fala assim, não importa que meu corpo vá morrendo, importa que meu espírito vá se renovando dia a dia. Então, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente envelhece, mais o nosso espírito tem que ir crescendo dia a dia, até chegar à glória da eternidade. E o que é se crescer dia a dia? É isso que São Paulo fala na carta aos Filipenses.
não querer viver só para esse mundo. Não, mas viver para as virtudes. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro a gente vai ficando, mais você tem que ir praticando as virtudes. A virtude da humildade. A humildade. Deixar de lado todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda prepotência, todo exibicionismo, né? Barato, né? Vencer todo o egoísmo, vencer o amor próprio, vencer a ganância, né? Que leva a prejudicar os outros, a tapear os outros, a roubar coisas dos outros, vencer, né? A impureza, a luxúria, o pecado da carne, vencer, né? Não sei, a gula, achar que a vida é só para comer. Meu pai dizia, a gente come para viver, não vive para comer. É diferente, né? Você come para viver, para ter saúde, não vive para comer. Tem gente que vive para comer, pensa que a vida é só comer. Não é. É a virtude da temperança, do autocontrole, né? Vencer toda a ira, toda a raiva, todo o perdão negado, vencer o ódio, né? Na missa de hoje, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Ele fala que graça tem amar os amigos. Amar os amigos, os pagãos também amam. Não tem graça nenhuma. Eu quero que vocês, meus discípulos, estejam prontos para amar até os inimigos. Sabe, meus irmãos, que isso é exigente. Exigente. É uma das coisas mais difíceis que eu acho na nossa fé. É isso que Jesus diz. Amai os vossos inimigos. Amar aquele que te prejudicou. Ele fala, rezai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Por que é assim? Porque Jesus não quer que a gente pague o mal com o mal. Ele quer que a gente pague o mal com o bem. Ele fala, o Pai é misericordioso, porque o Pai, ele não manda a chuva e o sol só para os bons. Ele manda a chuva e o sol para todos. Então, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso chama-se a misericórdia. Então, a igreja quer nesse domingo, qual é o tema, né, desse domingo, dessa liturgia, dessa quaresma, desse domingo da quaresma? Como o Cristo ressuscitou, nós vamos também ressuscitar. E essa nossa transfiguração começa quando? Começa no batismo. A partir do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, com os dons infusos, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, que vai nos transfigurando. Ou seja, vai transformando a nossa imagem à imagem de Cristo. Aí o Pai pode olhar para nós um dia e dizer, este é o meu filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Ok? Então aí, meus irmãos, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Ok? Que Deus os abençoe, que dê a todos vocês um bom domingo. Eu quero pedir ao Senhor a graça, né, dele nos convencer de que a nossa vida não é aqui neste mundo. Não. Aqui nós estamos em exílio. Aqui nós estamos em paróquia. A palavra paróquia é uma palavra grega que quer dizer exílio. Aqui não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria é outra. Né? Então, nós somos muito arraigados nessa terra, nessa vida. Então, eu quero pedir ao Senhor, no final dessa live, dessa meditação, Senhor, é muito difícil tudo isso para nós. Mas, como disse Santo Agostinho, né, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então, Senhor, nós clamamos por esta graça. Assim como os santos, Senhor, que ansiavam pela vida eterna. Santa Teresa d'Ávila, quando escutava o relógio bater as horas, ela dizia, graças a Deus, uma hora a menos para eu estar com Jesus. Ela dizia para Jesus, Jesus, majestade infinita, já está na hora do Senhor me chamar, né? Falava isso para Jesus. Então eu quero pedir ao Senhor que dê a nós também essa graça
E nós queremos buscar a vida eterna, que será a vida da glória, a vida, não é, que não acabará jamais. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, cuja festa estamos na iminência de celebrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, muito boa noite, que Deus os abençoe. Segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas, nós temos aquela live respondendo as perguntas. Então, se você quiser ir mandando suas perguntas pelo Facebook ou também pelo nosso e-mail, lá da nossa editora Cleofas, né? Você pode mandar suas perguntas e na segunda-feira a gente vai responder, se Deus quiser. Fiquem com Deus.